Muito boa noite, seja bem-vindo ao Bloco de Notas, este espaço de informação aqui na Regiões TV, diário entre segunda e quinta-feira à noite, com as notas que os vou trazendo ao longo do dia e com os meus convidados. José Ferraz, muito obrigada. É hoje o meu convidado especialíssimo, um homem da economia e que vai comentar connosco, traz-nos um tema bem interessante e que vai comentar connosco os temas, enfim, que estão a marcar a atualidade. Hoje mesmo, no arranque da semana decisiva para as eleições legislativas, Manuela Ferreira Leite esteve no Portugal Profundo, esteve em Bragança. Falou da necessidade dos investimentos de proximidade, mas ao que se sabe, falou um pouquinho menos noutras coisas. De qualquer das formas, eu gostava que me desse a sua opinião sobre esta última campanha, semana de campanha, aliás, e desta ida ao Portugal Profundo, como foi Cavaco Silva ao Pulo do Lobo, há uns anos atrás, por exemplo. Eu fico muito satisfeito pelas pessoas estarem a olhar para o Portugal Profundo, sobretudo esse Portugal do interior, que eu costumo dizer que mais não é que o Portugal do meio da Península Ibérica, não é? Porque é algo que muitas vezes é visto um pouco afastado e dentro desta dicotomia litoral-interior, o interior esquecido. E se nós às vezes pensássemos nesse interior como uma ponte que fica na Península Ibérica, entre o lado espanhol e o lado português, se calhar poderíamos encontrar um interesse estratégico e daí também achar, inclusive relativamente, portanto, a essa deslocação de Manuela Ferreira Leite, um aspecto positivo, mas um outro menos positivo, que foi a questão de ter havido na semana passada algumas palavras menos abonatórias na relação Portugal-Espanha. É evidente que elas foram ditas num determinado contexto, mas parece-me a mim que seria conveniente essas palavras serem um bocadinho passadas uma lógica de maior concertação. Eu estive na Galiza ainda a semana passada e pude auscultar da parte dos galegos uma má impressão que esse tipo de comentários lhes causou. Não é? Pois às vezes estas frases ditas também não terá sido, provavelmente, mas não estamos aqui para jogar intenções, como é evidente. Mas de qualquer das maneiras é muito importante. Quando estas coisas são ditas por quem são, exatamente, seja Manuela Ferreira Leite, seja José Sócrates, um deles de certeza que vai ser Primeiro-Ministro e mais ninguém, não tínhamos ilusões, qualquer coisa que eles digam nestes casos pesa muito. E nós sabemos que elas muitas vezes as palavras são descontextualizadas, claro, não é? E são utilizadas com determinados objetivos e foi isso que eu procurei também junto no meu dia-a-dia no terreno, junto de duas ou três pessoas das universidades, chamar a atenção para isso, porque estava em causa um aspecto político específico. Olhamos para o Portugal interior, Bragança, muito importante o pensarmos em Bragança, que é um polo que está tão próximo de Madrid e vai estar agora com a alta velocidade espanhola a passar Puebla, Sanabria, que fica a cerca vai colocar Bragança a 1h30 de Madrid. Portanto, estrategicamente Bragança, que estava tão longe de tudo, vai ficar muito próximo. Olha mesmo, Madrid, olha que é realmente, não ter noção destas coisas, não é? E isso é mesmo importante. Importante e, aliás, a própria alta velocidade espanhola é uma linha que está a ser seguida até por consultores americanos que se estão a deslocar aqui à Península Ibérica. Vão estar cá nos próximos dias novamente uma terceira missão dos Estados Unidos para estudar o que os espanhóis estão a fazer em termos de investimento ferroviário. Isso é uma novidade que nos traz. E, portanto, e que nós devemos olhar para ela e pensar também, de facto, na sua integração para o lado português, não é? Portanto, não estamos aqui a falar de investimentos megalómanos, mas há, de facto, alguns investimentos nesses meios, nessas vias de comunicação que estão a ser importantes em Espanha e que nós deveríamos também aproveitá-los para o lado português. Portanto... Quando Manuela Ferreira Leite diz que é preciso apoiar a nível local empresários e empresas para ajudar a resolver aquele grande problema que é a diferença entre o litoral e o interior. Barragens e autoestradas, só isso em princípio não chegará, e não deixou clara a sua posição quanto ao projeto da barragem da Foz do Tua. E já agora, quer da barragem, quer da linha do Tua, já agora queria dizer-vos que o tema que o meu convidado hoje, José Ferraz, traz é exatamente esta questão da linha do Tua. Como é que estamos com a linha do Tua, afinal? Se me permite, há aí duas questões. Uma a linha do Tua e uma anterior, que é a questão do apoiar quem está no terreno. Mais importante neste momento é que haja poder de decisão no terreno. Porque também o que nós temos visto é a deslocação nesta fase de campanha de pessoas que vêm dos grandes centros para essas localidades e falam, digamos, na necessidade de apoiar os empresários locais. Só que a questão é o sistema está montado de uma forma que as decisões, sejam elas financeiras, sejam elas administrativas, sejam elas políticas, não são tomadas lá. Portanto, eu sou um grande defensor de várias coisas, criação de bancos regionais, de ter centros de decisão e de pessoas próximas de onde estão também esses focos de investimento. E o que tem acontecido... Porque senão depois demora um tempo infinito. As pessoas não conhecem as realidades. Não conhecem, não sabem e quanto mais longe nós estamos e desconhecemos as realidades, eu trabalho numa instituição financeira e sei que é o desconhecimento e é esta, como é que eu ia dizer, uma certa insegurança relativamente às decisões que se podem tomar que levam a que às vezes não se tomem determinadas decisões. Por
desconhecimento, afastamento. Só por isso e mais Só nada. por isso, Quantas só por vezes ouvimos Ignorâncias, falar? Ignorâncias, pura e simples. Naturalmente, vamos falar em fundos, por exemplo, fundos comunitários que não são aplicados, porque há uns anos largos, eu fazia nessa altura muita reportagem em terreno, lembra muito bem de quando começaram a aparecer os fundos da CEE, das pessoas dizerem assim, mas nós nem sabemos como é que havemos de recorrer àquilo. Isto não é mentira, isto não se passou no século, claro. Passou-se no século passado, mas muito próximo deste já. Não, eu também ando por aí, é um bom negócio os fundos comunitários para os consultores. E eu, na minha atividade, também ganhei bastante dinheiro por saber o que os outros não sabiam, só que isto é desvirtuar e a nossa função, e eu tentei sempre aproximar do terreno esses meios financeiros, mas de facto é tudo feito para umas elites e para uns sistemas que se montam que não são exatamente os que estão no terreno. Portanto, isto para dizer que para mim é importante para apoiar o investimento no terreno que de facto o poder de decisão também esteja no terreno. E em Bragança o que acontece é que as pessoas não sabem onde está o poder de decisão. Se está no Porto, nas comissões de coordenação, se estão em institutos, em ministérios, os próprios sistemas financeiros também estão montados, digamos, em redes que cada vez estão mais centralizados em termos de decisão, e tudo isso tem levado a que há uma centralização, sobretudo à volta de Lisboa, digamos, quer do ponto de vista administrativo, quer do ponto de vista financeiro, que coloca um grande afastamento sobre o conhecimento das realidades. E se passar, por exemplo, à questão do TUA, aliás, eu penso que Manuela Ferreira Leite também disse isso, disse que não sabe muito bem o que se está a passar, foi um campo aberto, que é um bocadinho aquilo que tem feito nestes últimos tempos, que é não ninguém sabe muito bem, comprometer. em Lisboa, o que é que se passa no TUA? É isso, não é, doutor? Eu apanhei o comboio em Campanhã, fui até o Pocinho, às 7h30 da manhã, demorei 2 horas e tal, vi muitos turistas a querer entrar em comboios que não estão adaptados para esse serviço, as pessoas querem lá ir, não têm nada para ver, mas vão, ou seja, há um chamamento para lá. Eu fui, estive lá 2 horas, cheguei ao TUA, na Foz de TUA não há praticamente nada, há um restaurante, outro que fechou, outro aberto, uma linha que está desativada, um deserto, e depois claro que um despovoamento, para não falar em desertificação, mas despovoamento, parece que é o termo mais correto para os geógrafos, mas depois de facto, se não estiverem os meios implantados no terreno, também não há ninguém a lá ir, porque a pessoa vai 1 ou 2 vezes, mas depois percebemos, afinal, o que é que eu vim cá fazer? Eu fui chamado por uma beleza natural, cheguei lá, mas depois a linha ferroviária, que era importantíssima para ligar cá embaixo do Douro, para cortar o país a norte, ligava a linha do Tua, Mirandela, Bragança, e depois fazer a ligação de Bragança a Puebla Sanabria, e pôr Bragança a 1h30 de Madrid. E também convém termos belezas naturais para um dia em que Madrid esteja a 1h30 de Bragança, que haja alguma coisa para ver, não é? Portanto, e nós o que estamos a preparar é para fazer uma barragem que vai tornar o Tua naquilo que hoje é o Douro. Ou seja, eu costumo dizer que o Tua é o verdadeiro museu do Douro. Ou seja, se nós quisermos sentir o que foi o Douro, porque o Douro já não é o Douro que tínhamos, porque neste momento são espelhos de água, porque já tem barragens por todo o espaço, o Tua ainda representa aquilo que foi a memória do Douro, porque ainda é algo que lá está em termos de natureza, em termos originais. Portanto, o que eu acho que a EDP podia fazer em termos de imagem, em termos de legado às populações do Norte, é preservar o Tua, o rio e a linha de caminho de ferro como um verdadeiro legado vivo do museu do que foi o Douro. Que é para nós não nos esquecermos do que é que foi o Douro. E estamos agora preparando-nos para fazer exatamente no Tua o mesmo que fizemos no Douro, transformar aquilo num espelho de água, estragar uma linha de caminho de ferro que tem importância em termos de um abrir ali de povoações que não têm outros meios de comunicação, em que se possam, portanto, movimentar. E depois também tem outra coisa, é que os únicos peixes que ainda existem, em termos do próprio Douro, para pesca e tudo isso, são os que vêm do Tua, porque os do Douro já estão completamente... Doutor José Ferraz, mas já sabe qual é sempre, não sou eu de certeza que lhe darei este argumento, mas qual é o argumento que vem sempre do outro lado, que é um fator de riqueza e que é um fator de grande riqueza. Pondo as coisas nos 2 pratos da balança, qual é que vai pesar mais, não é? Se isso fosse fator de riqueza, Douro e Trás-os-Montes não seria a região mais atrasada da Europa, da UE 27, mas já seria muito rica porque já lá estão as barragens. E viu-se o resultado. Portanto, chama-se para dentro da ferida. Não, as próprias pessoas já fizeram o que demonstrou que não tem resultados, não é? Portanto, agora, esta linha estruturalmente era importante para depois permitir que a vida empresarial se começasse a fervilhar à volta da própria linha. Portanto, do meu ponto de vista, é um investimento e pronto, o que nós temos é um desaparecimento de todas as outras linhas de caminho de ferro e parece-me que não é, isto não há aqui uma relação causa e efeito. Se calhar o empobrecimento dessa região não está tão desligado de terem feito barragens e de ter cortado com todo este conjunto de ramais ferroviários que existiam no terreno. Portanto, e eu pesando isto, também podemos pesar outra coisa. A energia só vai ser 0,5% do todo o potencial de energia hídrica, que seria facilmente obtido por ganhos de potência nas barragens que já existem.